Primeiramente, boa noite a todos, né? Enfim, agradeço a presença de todos vocês. Para nós é uma grande satisfação. E vou começar só brevemente dizendo o que é Amigos, que talvez nem todos, Amigos Encontros de Cultura, que nem todos conhecem, né? Ela é formada por um grupo de amigos, né? E não tem CGC. Ela foi constituída para proporcionar que nós nos encontremos semanalmente para trocar ideias e promover um debate, né, sem qualquer pauta previamente estabelecida, né? Conversa é livre e solta. Mas a regra é: pode gerar a conversa, pode gerar divergências, mas não pode gerar desavenças, entendeu? Porque somos constituídos para nos mantermos, entendeu, como amigos. Antes, esses encontros eram todos presenciais, né? E agora, sobre a forma virtual, não preciso dizer por quê, né? E, periodicamente, nós convidamos algum palestrante, enfim, para expor suas ideias e experiências. E hoje nós estamos contando não com um, com dois palestrantes, que é a Daniela Salete e o Juan Zapata, né? Que desde já agradecemos terem aceito o convite, né? E também nos proporcionar que nós possamos ver esta sessão do documentário. O documentário é substantivo feminino, foi feito em 2017, não é isso? Né? E sobre a trajetória de duas ambientalistas, a Magna Renner e a Giselda Castro, que acho que grande parte de nós, né, conhecemos. Esse documentário é uma produção independente, né, e recebeu a menção honrosa da 7ª Mostra Ecofalante do Cinema Ambiental de São Paulo e o Prêmio de Contribuição Cidadã do 32º Festival de Cinema Latino-Americano de Trieste, na Itália. Bom, falando um pouco sobre agora os currículos, né, muito resumidamente, a Daniela Salete atuou por 25 anos em telejornalismo, tanto na RBS quanto na Band e na TV Assembleia Legislativa. Como realizadora audiovisual, assina roteiros e codireção, assinou, né, roteiros e a codireção do documentário sobre a fábrica de gaiteiros, isso em 2015, sobre o projeto do músico Renato Borghetti, conhecido Borghetinho, né? E também substantivo feminino em 2017, como eu já citei. Em 2019, dirigiu e realizou um documentário sobre o acidente de Hermenegildo, né? E que foi vencedor de um prêmio de direitos humanos. Okay? Resumidamente, é isso em relação a Daniela. Em relação ao Juan Zapata, ele é diretor de cinema, transita entre vários gêneros, né, desde documentários a ficção, dirigiu longas premiados, né, entre eles Simone, em 2013, depois Another Forever, 2017, When in Venice, em 2019, e é co-diretor de documentário, desse documentário substantivo feminino, né? Teve participação em seus filmes, né, em vários festivais, como São Francisco, Cartagena, Mar del Plata e Tribeca. E foram já exibidos em canais, né, Netflix, Fox, Terra, Canal Brasil, TV Portugal, enfim, né, os canais de streaming, né. Bom, alguns avisos que eu gostaria de deixar, né? Primeiro, vou pedir que todas as pessoas fiquem com seus microfones desligados durante a exibição do filme, por questões óbvias, né? A sessão tem uma duração de aproximadamente 1 hora, né? E será fornecido um link para ter acesso a esse documentário. E para acessar o link, basta entrar no chat, entendeu? Do nosso Google Meet, desse encontro, né? Só clicar em cima dele, que já abre diretamente no YouTube, na página que está disponível esse documentário. Depois do filme, retornaremos à nossa sala de reuniões do Google Meet para debater o filme com os dois diretores, Daniela e o Juan.
Para participar do debate, basta se inscrever usando o recurso de levantar as mãos, que está na barra inferior aqui do Google Meet, ou então através do chat. Quero desde já agradecer o apoio que nós tivemos aí do Paulo Regis, que ajudou na retaguarda do dia de hoje para que pudéssemos, obviamente, ter esse encontro e obter dele o sucesso desejado. Daniela, por favor, faz uma breve apresentação sobre a produção e a realização desse documentário, antes que se vá lá no link e acesse o vídeo. Por favor. Certo. O Beto está pedindo para passar o link, depois alguém passa o link para ele. Gente, assim, boa noite a todos, é um prazer, um obrigado especial ao Presser pelo convite, ao Paulo Regis, que também está envolvido nessa organização já há umas 3 ou 4 semanas. É uma alegria enorme, eu que já tive a oportunidade de conhecer a Micos na edição passada, então é uma alegria enorme. Aliás, quando eu e o Juan decidimos fazer o filme, que foi uma jornada de 5 anos para realizar, a gente sempre sentiu isso, que a história dessas mulheres, de Magda Renner e Giselda Castro, ela precisa ser conhecida por muitas outras pessoas. A gente está aqui num grupo que conheceu, que conviveu com elas, mas eu tenho certeza que alguns detalhes da militância delas, vocês vão se surpreender e vocês vão acabar, no final a gente volta aqui e se reencontra, e vão comentar conosco, nossa, isso eu não sabia que elas tinham feito. Realmente é uma trajetória de 2 mulheres pioneiras, onde quer que a gente exiba, eu já estive no Chile, por exemplo, o Juan já levou para vários países também, em festivais, o filme, sempre as pessoas se encantam e se inspiram na trajetória delas, né? E foi um desafio bastante grande, como o Presser falou, nós fizemos isso com muita vontade pessoal, é um projeto que nós investimos recursos próprios, não teve nenhum financiamento, nem nada, e o que a gente sempre entende é isso, nós precisamos compartilhar a história delas. Então, obrigada por essa possibilidade, eu acho que a gente deixa para o debate maior ao final. Só para vocês saberem, eu, na verdade, sou muito próxima da família da Giselda Castro, tive o prazer de conviver com a Giselda no final da vida dela, ela já estava um pouco adoentada, enfim, e foi a partir de uma provocação da nora dela, da Carmen Crocemore, que eu acabei me sentindo motivada, instigada a fazer o filme. Na época eu trabalhava em televisão, não tinha a mínima ideia de como é que era fazer filme, um documentário para o cinema, que tem é audiovisual sim, mas tem uma linguagem totalmente diferente do que se faz na televisão, e aí eu já conhecia o Juan Zapata, o Juan já tinha uma experiência anterior. No Simone, eu tive o prazer de também ser, no filme Simone, eu tive o prazer de ser produtora associada, e fui começando a aprender ali na prática, com a ajuda do Juan, de outros parceiros que nos acompanharam nessa trajetória, a gente teve a possibilidade de fazer, demorou 5 anos, né, Juan? Eu queria que tu desse teu alô inicial também, e depois a gente se reencontra no final do filme, tá? Bom, para nós é sempre um prazer abrir espaço para debater este filme. Como falava Daniela, é um filme bastante, terminou sendo um filme bastante pessoal. Acho que a gente conta a história delas, mas também contar a história delas vira um desafio para quem para quem faz cinema e para quem quer contar estas histórias que infelizmente não tem o apoio que a gente quisera que tivessem. Então, dou parabéns para vocês por esta iniciativa e ansioso para a gente conversar quando termine o filme. Acho que falar muito sobre o filme não é necessário, prefiro que o filme fale por si. Então, convido vocês a que assistam, a que sintam o filme, sintam e façam parte dessa história, vocês fazem parte. E acho muito lindo isso, acho muito lindo essa abertura que deram, porque vocês batalharam, também estavam presentes aí, e acho que vai ser muito gostoso, muito agradável ter essa conversa e esse feedback depois do filme. Então, boa sessão e a gente se fala daqui a pouco, tá bom? Obrigada, Juan. Eu queria só fazer um agradecimento especial ao, já citei no início, deputado Tanor Ferrari, que é um grande parceiro da causa ambiental também, é uma das estrelas do nosso filme. É isso, uma ótima sessão para todo mundo. O pessoal está perguntando aqui, ó, é bem no alto aqui no chat das mensagens, tá? Tem um link, é só clicar nesse link, a primeira mensagem do chat aqui da nossa sala,
Vê se vocês estão Daniela, encontrando. Hã? mas sugiro copiar de novo, porque quem entrou depois não acessa essa... Por favor, esse link. Daniela, eu acabei de postar de novo. Acabei, nesse momento, de Tá postar o link. bom. Tá. Vou fazer de novo. Aqui, ó. Vamos postar de novo. Isso mesmo. Tá bem. Então, gente, nos encontramos Ok. daqui 65 minutos, por aí, a gente vai estar aqui na sala de novo para bater um papo, tá? Se alguém ficar com a sala aberta, por favor, mantenha o telefone, ou, aliás, o microfone desligado. Obrigada, gente, uma boa sessão. Tá bem. E uma única informação adicional é que não precisa fechar, entendeu, a página do Meeting. Pode acessar diretamente o link, entendeu, e permanecer na nossa sala de reuniões, ok? Porque daí retornar é rápido. Oi, gente. Terminou? Parabéns, hein? Muito bom, excelente. Eu tinha sido um curto, né, que estava sendo vinculado na internet. Legal. Ah, sim. Nas nossas redes, a gente divulgou uns trailers, assim, umas versões menores, mas era só trailer, né? O filme mesmo é esse que vocês viram. E digo para vocês que a gente tem material para fazer mais uns 2 desse tamanho, porque nós captamos muita coisa, né? Mas depois era preciso fazer um recorte e tal. Queria convidar para aparecer a Fernanda Renner Eli, que é neta da Magda, e vai participar do debate também. Ela já está aí. Pois é, ela só não tá... Agora sim. Oi, Fer, bem-vinda. Também. Tá cortado o teu microfone. Ok. Daniela, eu acho que os times são diferentes, né? Então tem gente que ainda deve estar no finzinho. Claro, quem começou depois está no finzinho ainda, Mas só para dizer para a Fernanda que muita gente aqui que tu está vendo na tela conviveu com a tua avó. Que bacana. É Muito verdade. legal. Muito legal mesmo. Mas quem sabe o Juan também está chegando de novo. Quando eu entrar, a gente começa a conversar de novo, né? Tá. Bem, ok. Eu acho que todo mundo já viu, né? Concluiu o documentário. Enfim, aí podemos começar agora a bater papo, né? Trocar ideias sobre ele, né? Primeiro, quero dizer, mais uma vez, né, parabenizar pela realização, pela produção, pela direção. O documentário está muito bem feito, né? Além de, obviamente, nos tocaria a todos, né, Fernanda? Porque a gente, de uma forma ou outra, conviveu, né, com tanto a Giselda quanto a Magda Renner, né? Enfim, elas foram realmente pessoas destemidas, né? E tiveram um papel muito importante, né, na questão da defesa do meio ambiente, de prospectar um mundo melhor, né, para nós todos, né? Abrir mão, obviamente, da vida delas para fazer um trabalho, uma luta coletiva, né? Entre muitos embates ecológicos, né, que essa dupla teve, né, está contra a luta do uso indiscriminado, ou está na luta contrária, entendeu, ao uso indiscriminado de agrotóxicos, né? E que acabou possibilitando a aprovação da Lei 7.747, se não me engano, este é o número de 1982, né, que prevê a proibição de agrotóxicos banidos nos seus países de origem, coisa que está até tentando agora ser discutida para ser revista, né? E teve um papel muito importante do Antenor Ferrari, né, que foi o deputado que liderou, dentro da Assembleia Legislativa, a aprovação desta lei, né? Então, Ferrari foi um dos aguerridos defensores, vamos dizer assim, desta lei, né? E está aqui conosco, né, para poder, talvez até contar um detalhezinho, né, de como é que foi isso dentro da Assembleia Legislativa, né? E aí, quero dizer que o Tenor Ferrari já pediu ali a mãozinha levantada. Por favor, né, quem quer se inscrever, por favor, utilize ali a ferramenta da barra, levante a mão, né? Ou no chat, né, peça para que se possa passar a palavra, ok?
Ferrari, contigo. Bem, Daniela e Juan, de maneira especial, vocês dois, eu acho assim, que foi muito bem montado nesse documentário e ele traz à lembrança muitas lutas que foram travadas à época, exatamente durante a ditadura militar. E o que me chama muito a atenção, né, após assistir novamente o documentário, que a única forma de furar a censura da ditadura à época, a censura à imprensa, era exatamente a luta ambiental, a luta sobre o meio ambiente. E me ocorre que, exatamente pela circunstância de envolver pessoas da alta sociedade, pessoas que já tinham uma tradição familiar, mais conservadora à época, né? E que tinham relações assim mais profundas com o poder, é que fazia com que isso pudesse efetivamente vir a campo, né? Vinha aflorar para que os meios de comunicação pudessem dar uma cobertura bastante grande. Não podemos ignorar que de todas as reivindicações que havia à época no campo político, sobretudo naquelas lutas contra a ditadura militar, o meio ambiente era uma das áreas privilegiadas, né, pelos jornais, rádios, revistas, né, televisão também, para se divulgar essas lutas todas. Né. E uma coisa muito interessante, né, que inclusive quando se fala da Beauregard, né, até isso ajudava a época, porque a Beauregard atingia, né, o nariz de um dos principais proprietários de empresa jornalística, né, e que fez com que ele também abrisse portas por causa disso. Então era um momento muito, muito oportuno, né, para que todos que lutavam, né, pelo meio ambiente pudessem ter um espaço bastante privilegiado nos meios de comunicação. Veja, por exemplo, a lei dos agrotóxicos, ela foi uma lei que ela foi criada, que ela foi feita exatamente depois, né, das lutas da Beauregard, né, depois de muitos aspectos assim de luta do meio ambiente, a contaminação do rio Guaíba por agrotóxicos, né? O Guaíba era tomado por agrotóxicos, né, Presser, exatamente por análise do DEMAI em Porto Alegre. Né? O DEMAI divulgava à época, né, o alto índice de contaminação no Guaíba. Né? Então, essas questões todas contribuíram para que se formasse assim, um caldo de cultura e surgissem pessoas como a Giselda e a Magda, que, digamos assim, botaram a cabeça para fora para enfrentar tudo e todos. Né? E que descaracterizasse o meio ambiente como uma questão do meio ambiente ser uma luta de esquerda, né? E ser uma luta da população brasileira. Né? Até a própria posição do Lutzenberger, né? Certo? Era uma posição política que não era de esquerda, e que, no entanto, ele conseguia se manifestar com toda a força e com todo o vigor, exatamente porque esses espaços se abriam. A gente sabe quanto era difícil, por exemplo, ter uma cobertura política para qualquer movimento que tivesse para a abertura política no país. Mas, no entanto, na questão ambiental, ela tinha um privilégio todo especial. Eu me lembro que na Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, na época, que eu fui criador da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, a sociedade civil que se reunia, certo? Eram todas entidades ambientalistas, mas não eram só entidades ambientalistas como os Amigos da Terra, né? Como os demais órgãos de meio ambiente que havia, né? Entidades de meio ambiente, mas eram assim, entidades profissionais, como de agrônomos, veterinários, médicos, entidades de saúde pública, né? Eram sim dezenas de entidades, não se manifestava através de uma ou outra, né? Eram dezenas de entidades que sentavam à mesa para discutir um projeto de lei sobre agrotóxicos. Deputado, me permita só lhe interromper para dizer o seguinte: a sua comissão foi a primeira que abriu espaço
para a sociedade civil, não confirma essa informação? Foi pela primeira vez que a sociedade civil se mobilizou naquele período. Sim, na verdade era isso, né? A comissão, ela abriu essa possibilidade, né? E ao abrir essa possibilidade de reunir essas entidades, é que começaram a surgir, né, a contribuição de todos, né, para que a lei fosse aprovada, exatamente dentro daqueles princípios, né, que a gente tem presente, de que, à época, as empresas multinacionais só diziam que nós, brasileiros, não tínhamos profissionais competentes para fazer as análises que eles faziam, porque eles tinham profissionais altamente qualificados e muito bem pagos para fazer todos os estudos, né, para poder comprovar que eles poderiam ser aplicados, né? E por isso que surgiu a ideia, né, até para desmascarar isso, não é porque não tivesse competência, até porque tinha gente muito competente para sentar e fazer, mas para desmascarar isso, né, naquela situação de que todos os brasileiros se acharem inferiorizados, né, o Brasil sempre se achou inferiorizado em relação aos demais países desenvolvidos do mundo. E os nossos profissionais, por consequência. E eles usavam isso muito bem. Então, ao surgir isso, também surgiu a ideia essa de se colocar a proibição de utilizar aqui no Estado, inicialmente, né, aqueles produtos agrotóxicos que nos países de origem, né, eram produtos que não podiam ser aplicados na agricultura. Por quê? Por estudos de seus órgãos ambientais e de saúde pública. Se os seus órgãos ambientais de saúde pública e da agricultura tinham estudos que não poderiam ser aplicados na agricultura deles, por que aplicar na nossa? Tá? E isso demonstrava bem que nós recebíamos o lixo deles. O que era pior deles, recebíamos aqui no Brasil. Então, essa foi uma história muito interessante, né? Eu acho, assim, que a Giselda, como mais desbravadora, assim, mais de botar o pé na porta, e a Magda como pensadora, foram duas pessoas, duas lideranças políticas de muita expressão. E eu me lembro que quando elas entravam na Assembleia, né, Legislativa, e quando elas começavam a falar, as pessoas ficavam com o pé atrás, porque eles achavam que elas eram muito determinadas. E, ao mesmo tempo, a esquerda já dizia, não, essas caras são da direita, são da DFG, da Ação Democrática Feminina, apoiaram o regime militar, essas coisas todas. Mas, na verdade, que o crescimento delas na luta ideológica superou as questões da ordem política para colocar uma questão prática, né, muito importante, que ficou à disposição da comunidade. Acho, assim, que elas deram um exemplo muito concreto, muito positivo, né, para a emancipação das mulheres também. O simples fato delas estarem reunidas como mulheres, inicialmente, né, já deu um impulso muito importante para a emancipação da mulher, né, e para a emancipação política das mulheres também, né. Então, acho, assim, que é um exemplo, assim, muito bom. E eu acho que vocês foram felizes, porque vocês pegaram bem o viés mais importante da luta delas e souberam jogar isso para frente, né, como um exemplo a ser seguido. E acho que vocês trabalharam muito bem, Daniel e Juan, viu? Tá bem, obrigado, Ferrari. Obrigado. Nós temos mais uma pessoa aqui com a mão levantada, que é o Eduardo Fará. Por favor, Fará. Quero parabenizar o filme, também o trabalho do nosso querido Antenor Ferrari, todos os políticos, todos os servidores, todas as pessoas engajadas na proteção do meio ambiente, mas fazer um registro importante sobre falou da Beauregard, falou um sagrado, porque meu pai foi o advogado que defendeu a Beauregard, mas vamos explicar o seguinte, isso é importante, que documentários importantes têm que ser feitos até com justiça. A Beauregard, que era Beauregard em norueguês, eu tive contato quando a empresa começou a ser feita, não existia nem a fábrica ainda, e o pai já era empregado em 1968, depois fomos morar em Guaíba. A empresa, os noruegueses, queriam construir lá mais para baixo, lá perto da Barra do Ribeiro, até pouquinho depois ou antes, por causa dos ventos predominantes que tinham ali na questão. E ali, as pessoas politicamente importantes de Guaíba, né, aquela região que deveria ser tombada, que foi ali com os farrapos de Arataca a Porto Alegre, já resolveram fazer promessas de compra e venda com a região que tinha lá, as pessoas lá. E aí construíram a empresa lá. Os noruegueses nunca gostaram da empresa. Deixar bem claro isso, tá? E isso, o Kilter Ime, todos aqueles que nem existem mais aqui, que eu visitei quando era mais jovem. E aí foi um efeito positivo. Essa empresa teve tratamento terciário de água.
Até hoje, se você defecar na empresa, o material vai embora e vai ser reciclado. Então, as empresas melhoraram. Então, é importante que nós utilizemos esses aspectos de crítica para melhorar todas as empresas, não só uma específica. Mas eu quero dizer e pontuar que realmente a Beauregard estava mal localizada. E essa má localização custou caro para a empresa e custou bem para nós, que melhorou muito, sabe? Aquela torre foi construída maior, o branqueamento. E seria até interessante a gente fazer hoje no mundo de internet que nós vivemos, Daniel, que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Eu digo para os meus filhos isso, eu sou um anticonsumidor, sou minimalista por natureza. Hoje fiquei um tempão brigando com a Microsoft, eu tenho um computador de 8 anos, tem que funcionar. Mas não, eles querem que a gente bote isso aqui na obsolescência e bote fora. Mas parabéns a dona Ré. Eu fiquei, assim, emocionado com o trabalho dessas duas senhoras, que já tinham ouvido falar pelo Lutzenberger, e queria que mais mulheres dessas se engajassem no mundo de hoje. Mulheres como essa fazem o Brasil crescer. Ok, Fará. Eu não sei, Daniela, Juan... Sim, eu queria que o Juan comentasse, porque o Juan, a gente viu no início, ele faz muita ficção, e ele nunca na vida tinha pensado em fazer, né, Juan, fazer um filme com esse viés ambiental. E é por isso que eu acho que a palavra dele é muito interessante, porque chega a Daniela, que veio da televisão, não sabe fazer nada de cinema, né, tinha que ter alguma coisa além desses meus óculos aqui que fizesse e convencesse o Juan a fazer essa parceria para fazer o filme. Diz, Juan, o que foi? Meu outro ensaio é justo você aqui, mas eu preciso confessar para vocês que eu nunca fui o cara mais ecológico nem mais correto nessa parte, e confesso também que sempre achei como realizador, como obreiro do audiovisual, muito difícil os documentários que falam a respeito de ambientalismo e sobre ecologia. Acho que a narrativa, a forma em que eles expressam é muito quase um filtro para pessoas que estão engalhadas com a temática, mas que não despertam sempre. Nessa época, quando começamos o documentário, temos que entender que o movimento ambientalista era outro, diferente. Acontecido muitas coisas nesses 5 ou 6 anos. A verdade é mais porque a gente demorou 5 anos fazendo filme. Começamos coisas que em 2013, 2014, mais ou menos, né? No, 2012, perdão. E os movimentos ambientalistas nestes 8 ou 9 anos têm mudado muito. Tanto que virou moda ser ambientalista em meio deste processo. E eu questiono muito essa moda. Mas voltando à provocação de Daniela, sim, confesso que quando a gente começou o projeto, nunca me imaginei fazendo ou abordando uma temática como esta, e com forma de vida que não era a mais adequada possível, e acho que essa foi a primeira conquista que teve o documentário. Entrei no documentário porque me apaixonaram as personagens, me apaixonou a paixão de Daniela por as personagens, me tocou, me emocionou muito isso. E aos poucos, conforme passavam os anos e as entrevistas, me dava conta quão importante e fundamental era esta história, não somente para o Rio Grande do Sul. Eu acho que eu sempre enxerguei o projeto como algo mais internacional. Esta história destas duas mulheres mexia mais o lado internacional meu e mexia muito mais a necessidade de mostrar duas mulheres como estas, tão excepcionais, e como elas transitaram por o mundo, porque minha vida de alguma forma tem que ver com isso também. Me identifiquei muito com essa militância e de alguma forma me contagiou essa beleza, essa coragem, essa determinação, e foi assim que chegamos até o final do documentário. E ver essa primeira transformação em mim fez criar como obrigação de que outras pessoas se transformaram. E eu quero confessar algo para vocês, infelizmente não vou conseguir ficar tanto tempo como quisiera nesta conversa, mas hoje, eu não estou morando tanto no Brasil como antes, eu fico pensando quão importante, quão relevante ainda mais esta história delas e quão necessário é despertar novas Magdas e Giseldas en este país. Nós estamos fodidos, desculpem a palavra, neste país, e me doe porque tenho um filho acá, eu me sinto parte brasileiro, e tenho mais de 17 anos aqui, morando, convivendo com este país, e me doe ver o país e me doe quanta falta faz ter pessoas assim. A gente não tem mais pessoas assim. Eu venho trabalhando isso desde que a gente começou a exibir o filme. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus,
que surjam mais pessoas, que este filme exista para motivar, incentivar ou criar mentalidades como essas e a gente não consiga nessa polarização de merda que temos neste país. Então, a gente sigue como formiga tentando mostrar o filme, tentando despertar essa consciência, mas cada vez mais nos distanciamos disso. Eu não quero perder essa esperança, eu quero voltar a ver o Brasil bem, já vi o Brasil, hoje eu tenho vergonha de muitas coisas do Brasil que acontecem, e sinto que muito disso, duas mulheres como estas fariam toda a diferença. Uma pessoa pode fazer a diferença, dois com esta visão fariam muito mais, e a gente não consegue ter esse posicionamento. E eu sofro muito com isso, me angustia muito, me dói muito este país, e sinto que faltam pessoas com essa qualidade humana, com essa visão e com esse ímpeto. E como é que duas pessoas sexagenárias como elas conseguiam mobilizar o país, conseguiam mobilizar mil coisas fora, e a gente não conseguia ter um líder decente neste país. Desculpem politizar um pouco, mas cada vez que me botam a falar sobre o filme, me despertam o Zapata que tem em mim e o revolucionário que tem em mim. Então, de alguma forma, para mim é um orgulho ter feito este filme. Fiz muito por lealdade, amizade, carinho, a paixão de Daniela e ao ser que Daniela é, e a essa sensibilidade que teve por encontrar esta história, mas também hoje vira uma responsabilidade cada vez mais forte que este filme sirva para algo e sirva para despertar consciências e sirva para despertar, como falei, novas Magdas e Giseldas, e é minha responsabilidade tentar que isso aconteça, igual que Daniela. Também, Juan, ótimo, excelente. Quero dizer que Colômbia e Brasil têm muito a ver, né? Principalmente por causa da Amazônia, né? Nós temos uma ligação, essa questão ambiental extremamente próxima, né? Tenho certeza que tu pensas assim, né? E tens contribuído aqui para que também se desperte, enfim, que se volte a ter mais Magdas, mais Giseldas, né? Para a gente continuar, na verdade, travando essa luta pela questão ambiental, que é extremamente importante, né? Eu tenho 3 pessoas. Carmen, por favor, tu estava escrita, voltou, por favor, a palavra. Sim, é que estava escrita antes. Ela retornou agora. Por favor, Carmen, tem que ligar o microfone. Doutor Antenor, já lhe mandei o telefone, viu? Carmen. Obrigado, obrigado. Já anotei. Tens que ligar o microfone. Ok. Tá bom. Agora. Desculpa. Sim, tá bem. Isso aí. Nossa, Daniela Zapata, eu quero dar o meu testemunho aqui como agora, dia 16 de março, fez 40 anos que eu entrei na FEPAM como estagiária em 80, né? 41 anos de estagiária e como funcionária 40. Vocês me fizeram fazer uma regressão fantástica. E não é por nada que essas mulheres foram maravilhosas, que essa geração dessa área técnica, que como outros colegas e eu, se formou, né, cursou a faculdade, por exemplo, da engenharia, a química, o direito, enfim, naquele período entre 76 e os anos 80. Elas foram fantásticas e vocês conseguiram transmitir com esses depoimentos essa fantástica atuação dessas mulheres. E eu lembro que nós, jovens, licenciando o polo petroquímico, né, o terceiro polo petroquímico do Brasil, o polo petroquímico do Rio Grande do Sul, lá em 1980, recém-formados, 81, 82, 4 de dezembro de 82, quando foi inaugurado o polo, e eu lembro, durante as obras e durante o início da operação, que a gente tinha todo um esforço para fazer as coisas corretamente, muito estudo, muita dedicação para os enfrentamentos, e acredito que essa força que existia na sociedade, balizado por estas personalidades, nos davam a garantia de que a luta valia a pena.
Tá? Então, eu Que queria bárbaro. deixar meus parabéns à produção de vocês e deixar esse meu testemunho. Que bárbaro. Tá Nossa, bem. muito Obrigado. obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, Carmen. Vou dar, eu vou permitir agora a Luciana Tojeiro, lá de Campinas, também Obrigada. participar. Obrigada. Nossa, adorei o documentário. Não poderia concordar mais com as palavras do que disse o próprio Juan agora há pouco, né? Achei realmente um relato assim, que realmente trouxe à luz, né, essa contribuição histórica dessas duas lideranças, que eu confesso conhecia pouquíssimo, e assistindo ao documentário me dei conta do seguinte: praticamente todos os interlocutores masculinos que vocês entrevistaram, eu os conheci, né? E são muito vivos, assim, para mim, a contribuição deles no movimento. Elas não, né? Então, para mim, é um choque perceber que quem está justamente reportando a história, né, e contando a contribuição efetiva, né, que elas tiveram, dão esse destaque, e a história que eu conheço é a história deles, né? Sim. Então, achei isso muito revelador por si só. E toda a montagem essa de resgate, né, vocês pontuaram muito bem da efetividade que elas conseguiram ter, né, que é outra coisa que a gente que estuda e trabalha com a área se ressente muito, né, porque é uma reiteração de debate, de ideias e ações nada, né. Então, sim, elas, inclusive, tiveram esse mérito de conseguir efetivar algumas ações. Eu queria só fazer um gancho com a colocação que o deputado Antenor Ferrari fez, né, de como que elas conseguiram ter essa voz ativa em pleno regime militar da ditadura, né, devido à origem de classe, origem social, de iniciar todo o movimento como uma aliada muito próxima, né, desses milicos todos, e depois elas vão percorrendo o espectro ideológico cada vez mais amplo, né? Vão conversar com interlocutores de diversas esferas ideológicas, efetivando as suas ações, mas se mantendo, obviamente, como representantes da elite gaúcha, da elite brasileira, e que isso ajudou a abrir uma brecha, né, nos meios de comunicação, e essa contestação era possível, né, era a demanda ambientalista era possível em plena ditadura. Mas talvez isso tenha, paradoxalmente, contribuído para se reforçar a visão política sobre meio ambiente no Brasil como sendo uma demanda de rico, né? Uma demanda de classe afluente, de gente abastada. Isso, obviamente, não é só no Brasil. No mundo todo, de modo geral, tem essa visão, que a duras penas tem sido vencida, né? Mas permaneceu como sendo uma bandeira política dos já afortunados e abastados, né? Que meio ambiente só interessa a quem já está no topo e não quem está na base. Seja isso em termos de comunidades particulares, né? De país, ou mesmo no confronto internacional entre países ricos, em desenvolvimento e atrasados, de modo geral. Eu achei isso muito revelador também, né? Como o que veio para o bem, né? De poder ter essa voz em pleno regime militar, também acabou, talvez, levando para esse lado de que é uma demanda de gente abastada, né? Bom, fecho por aqui para não me alongar mais, mas parabéns. Obrigada. Aos especialmente aos diretores. Gente, o Juan acaba de me avisar que caiu a internet dele, ele estava todo nebuloso, assim. Queria só fazer algumas ponderações, assim, a respeito do que vocês colocam. Como que eu entendo? Eu entendo que, assim, a grande virtude do posicionamento delas foi exatamente elas não deixarem a questão político-partidária se sobrepor à causa ambiental. Então, o fato de elas terem convivido com praticamente todos os presidentes militares, no exterior elas encontravam gente de esquerda, gente de direita, aqui elas negociavam com absolutamente todos os partidos e todos os políticos, era o que menos importava se era PPA, PPB, PPC,
independente do que for, isso eu me recordo muito na Constituinte, que elas realmente, vocês viram aquela história que elas pegavam no pé, no paletó de todo mundo, então acho que foi, assim, uma grande estratégia, uma inteligência emocional que elas tiveram. Não, o que nós queremos é defender esta causa, para aprovar este projeto nós precisamos de todos. Era algo assim, incluía até uma certa diplomacia, né? O Juan voltou, diplomacia dentro dessa maneira de brigar que elas tinham. Pelo menos é o que eu vi de todo mundo. E o pioneirismo nem se fala. Tu tocaste no assunto de que não se conhece as mulheres. Quando a gente conversou com... Acho que está no filme isso, porque a gente teve que fazer muitos cortes, né? Mas, por exemplo, elas, duas mulheres, trouxeram pela primeira vez uma unidade dos Amigos da Terra, que é uma federação internacional, para a América Latina. A rede dos Amigos da Terra chegou, acho que uns 10 anos depois. Então, assim, ó, não tem como tu fechar os olhos para o quanto elas foram pioneiras, o quanto elas se apropriaram dessa condição social privilegiada para abrir portas, inclusive, para outros ambientalistas que não tinham acesso, né, a autoridades e outras pessoas. Apenas para corroborar com o que tu falaste aí. Tá bem. Eu tenho mais duas pessoas inscritas. Um é o Vladimir. Tá aí, Vladimir? Posso falar? Sim, pode. Bem, inicialmente eu quero cumprimentar muito fortemente a Daniela e o Juan, porque realmente conseguiram me emocionar, né? Sobretudo porque eu tive a oportunidade, a grande oportunidade, de ter convivido diretamente com essas duas personagens no período em que estive à frente do Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 1981 até 87. Então, até pegando o gancho da Luciana, não é, que conhecia, e os homens daqui ela conhecia praticamente todos, e a Giselda e a Magda, ela não tinha conhecimento, eu posso depor que realmente elas eram figuras que sabiam agir diplomaticamente e o interesse delas era conseguir atender os objetivos. Elas não tinham interesse em aparecer. Quantas vezes elas estiveram comigo, né, eu, enquanto diretor, para tratar de assuntos importantes, polo petroquímico, os assuntos de agrotóxicos e outros assuntos, mas chegavam lá calmamente as duas, com conversa diplomática, e sempre conseguiam ser atendidas. Então, foram pessoas que, se você não coloca um assunto como esse aqui, o Daniela e o Juan, se vocês não colocam, essas pessoas, elas ficariam e ficam na imagem de quem conviveu com elas. Uhum. Né? Essas vitórias que vocês demonstraram aí, são vitórias que poucas pessoas tiveram oportunidade de saber. Nós conseguimos saber porque tínhamos esse contato direto. Quantos eventos, né, nós participamos conjuntamente, fizemos evento, porque vocês salientaram, e alguém salientou também, que a ecologia antes era uma ecologia realmente desbravadora e amadora. Né? As pessoas faziam com vontade, com garra, porque acreditavam no que estão fazendo. Então, se a gente fica trazendo ao presente aquelas vitórias que foram conseguidas com tenacidade, né, hoje ficam meio que esvaídas, né? Sobretudo quando se tem um ministro do Meio Ambiente que diz que vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Né? E verificamos nesse documentário de vocês, né, que quando houve alguns entraves, foi até que o Sebastião Pinheiro comentou, o que foi feito?
elas foi conseguindo um contato direto com o Paulo Nogueira Neto, que era o secretário especial do Meio Ambiente, para resolver as questões, né? Colocando o Sebastião à disposição do Ministério para tratar uma questão super importante. Então, o que vocês conseguiram foi magnífico e tem que ser divulgado mesmo, porque essas criaturas, elas realmente estavam no nosso imaginário, mas o que vocês conseguiram fazer é fantástico. Por quê? Porque na época ali, dos homens que apareceram ali, o Lutzenberger, qualquer assunto de meio ambiente, né, a imprensa, primeiramente, chama o Lutz. Realmente era o Papa, era o cara. Eu, naquele período, eu tive a oportunidade de conviver muito com ele, porque, como diretor, eu tinha à disposição, todo sábado, o helicóptero do governo. Então, quem eu convidava para visitar algumas áreas importantes do Estado? Convidava o Lutzenberger. Sim. Aí, com ele, ele ficava me dando todas as dicas, olha, como é que é isso, como é que é aquilo. Certa vez, nós paramos no morro aí que o pessoal estava extraindo basalto, e daí, quando o helicóptero parou, eles fugiram. Daí, Lutzenberger, não precisam fugir daquele jeito dele. Nós só estamos aqui para discutir as questões ambientais e tentando também conversar com vocês para, se estão fazendo essa extração, façam com critério. Tá? O barulho foi... Acho que foi aqui, que eu estou com o microfone aberto, é uma moto. Eu fui fechar minha janela achando que era daqui. Mas, realmente, né, o Daniel e Juan, vocês conseguiram trazer, né, o que de mais importante houve na execução da política ambiental local e nacional, né, mostrando não apenas, né, o que a Giselda e a Magda fizeram, mas mostrando o cenário. Foi de uma capacidade, né, inimaginável. Né? Eu realmente estou estupefato, que eu gostei, adorei mesmo o trabalho de vocês. Gente, que bom. Mais um segundo. Tá? Eu lembro aqui, e isso aqui foi um fato importante na lei dos agrotóxicos, é que, como diretor do Departamento do Meio Ambiente, até porque a gente convivia com a irmã da Verena, que era a irmã da Magda, que era a Verena Nigas, que era muito amiga de uma advogada que trabalhava comigo lá, a Maria Esther Camino, e nós conseguimos daí convencer a Verena a ir trabalhar conosco no Departamento do Meio Ambiente. Então, a Verena, né, trabalhou, acho que foi de 84 em diante, e tu deves lembrar, Ferrari, foi a primeira vez que eu fui ao Supremo Tribunal Federal. Eu fui acompanhando a Verena, junto também, né? A Verena foi muito importante. Na redação da lei, ela foi muito importante. Não, mas na defesa, quando foi o pessoal disse que era uma lei legal e foi para o Supremo. Lembra? Tu estava junto lá. Sim, sim. A Verena. Estou bem lembrado. E a Verena fez a defesa, né, argumentando diante de todos os ministros do Supremo, né, que não era uma lei legal porque atendia tal, mas de qualquer forma, né, ali que se partiu para uma lei federal, porque realmente a lei do Rio Grande do Sul foi considerada inconstitucional. Mas, Presser, não querendo me alongar, né, quando trata assuntos assim que a gente viveu, normalmente se fala um pouco mais. Desculpa. Não tem problema. Ok. Tá? Mas bem. Só cumprimento. E o Juan? O Juan, acho que o Juan está se dividindo entre a nossa live e ele está editando, conversando lá com os Estados Unidos sobre o novo filme dele. Tá bom, não, que eu queria dizer para o Juan que a minha filha e meus netos vão morar em Bogotá.
Ah, chegou. Ah, que Também. legal. E, Um abraço. Outro Também. grande, Vladimir. Obrigada pelas palavras. também, me diz uma coisa, Fernanda Renner queria falar, neta da Magda. Eu não sei se ela... Fer, tu tá aí, Fer? Porque parece que a imagem está congelada da Fernanda. É, O congelou. Beto Mexa que ergueu a mão para falar, né, Ah, Beto? sim, agora. Ah, agora Não, deu. pode o Beto falar, então. Tá bem, Fernanda. Não, Beto, fala primeiro. Não, por favor. Imagina. Por favor. tá bem. Então Por vai favor, lá, Fernanda. Fernanda. Por favor. Não, Beto, fala tu primeiro, pode falar. Eu queria que a Fernanda entregasse, assim, porque a Fernanda certamente sabe de coisas que a gente nem conseguiu mostrar no filme, né? Assim, desse envolvimento nos finais de semana, desse monte, dessa dedicação toda que a tua avó tinha, né, Fer? Imagina como que tu te sinta, não sei, tu deve ter gostado do filme ou não. Sim, eu vi 4 vezes o filme, achei muito bom. Concordo com o Vladimir, né? Que realmente nem eu mesma eu tinha noção da importância que elas faziam, porque foram procuradas lá pela ONU e tal. Nem eu mesma tinha noção dessa importância, assim. Eu só via a minha avó sempre lutando por essas causas, né? E ela tinha que ver todos os dias, todos os jornais nacionais para saber todas as notícias, né? E ela estava sempre ligada no 220, assim, né? Então, inclusive, o meu avô, que era um cara mais calmo, mais tranquilo, ele permitiu que ela pudesse ter essa disposição, né? Não era qualquer homem que deixaria, ela aguentaria, assim, que a mulher tivesse tanta disposição fora para fazer esses assuntos, né? Então foi um casal assim que se complementou, né? Então é bem importante isso, né? E também essa questão que não tem mais Magdas e Giseldas, né? Eu acho que também hoje em dia elas tinham um poder aquisitivo que elas não precisavam, né, trabalhar por dinheiro e tal, né? Então elas tinham a oportunidade de lutar por uma causa sem visar a questão financeira, e talvez por isso mesmo elas conseguiram o que elas conseguiram, porque no final de contas hoje em dia as pessoas elas lutam até por uma causa, mas no final visam um pouco o financeiro também, né? E acho tão importante se isso era uma coisa limpa. Eu sei de casos que eles tentaram comprar elas, por partidos políticos tentando comprar elas. E elas, não, a gente não tem nada, a gente não quer, a gente não precisa, entende? Então, isso é bem importante, né? E quanto à questão hoje, que a gente está muito ou esquerda ou direita, eu acho muito complicado isso, sabe? Inclusive, a família da minha avó, ela é de direita, né? Eu sou a única pessoa que vivo nos dois meios, assim, sou um centro-esquerda, né? E eu ouço todos os lados, assim, né? E então eu acho bem importante a gente sempre ouvir todos os lados, não ficar só ouvindo notícia de um lado ou do outro, né? E eu consigo ver que existem questões importantes dos dois lados, né? Seria tão importante se a gente conseguisse conversar, né? Mas hoje em dia as pessoas não conseguem mais conversar, né? É isso. É uma pena isso. Tá bem, Fernanda. Daniela e Juan, eu estou dando um pouco de preferência para as pessoas trazerem seus depoimentos, né, após assistir o documentário, né? Enfim. Então, Beto Mesh, por favor. Desculpen, eu tenho uma reunião agora e me tenho que ausentar, mas fica en manos de Daniela
perfeitamente esta conversa. Eu agradeço de novo o espaço. Desculpe não ter mais tempo nem disponibilidade, mas estamos a um mês de estreia do filme novo. Preparem-se porque a gente vem com um filme novo aí e tem uma reunião importantíssima para falar sobre esta estreia. Mas muito obrigado de novo e, bom, depois Daniela me contará o que mais surgiu nesta conversação. Muito obrigado de novo, tá? Obrigada também, Juan. Sorte para a estreia do teu filme, então, do novo filme. Valeu. Um abraço, Juan. Agradecemos muito a tua presença, enfim, foi importante para nós. Beto, por favor. Beto, bom, boa noite, pessoal. Primeiro, tudo bom? Oi, sim. Beto, descongelou. Estava congeladinho. Presser, primeiro, obrigado pelo convite. De nada, prazer é nosso. E de oportunizar rever tantas pessoas queridas aí, de anos e anos de luta, muito legal. E agradecer, na verdade, é um agradecimento a Daniela e ao Juan para justamente fazer algo que está faltando mesmo, né? É divulgar essa história riquíssima, né? Muito rica, e que as pessoas não sabem, né? Eu fui ver o filme, Daniela, lá no Mário Quintana. Ah, tu viste lá? E a minha mulher, que é... Sim, prestigiei lá que legal! Lá na Gema, prestigiei lá na Gema. E levei a minha mulher, isso que eu queria compartilhar com vocês, eu levei a minha mulher, a Maíra, que está junto aqui conosco, está assistindo, que é bióloga, e é militante lá em Salvador, ela é baiana. Nossa! Maíra, que colocou um comentário lindo aqui, Maíra. Obrigada. Não, mas aí é que eu queria... Claro, ela está colocando os comentários aí, mas aí é que vem a questão, sabe? Eu vivi isso em parte, né? Eu trabalhava na Assembleia Legislativa em 87 e a Magda Renner estava lá toda semana, literalmente. Ela vivia na Assembleia Legislativa. O Levi Goy. Sim. O Sebastião Pinheiro. Meu Deus do céu, gente, isso é muito rico. Eram pessoas que militavam, isso foi muito bem colocado, sem preconceito nenhum. Uhum. Todos eram queridos para eles, sabe? Era uma coisa impressionante. E eu que vim de uma história muito política, meu pai foi deputado, eu sabia da importância do lobby, como foi colocado aí muito bem no filme, que está faltando hoje. Esse lobby inteligente, sem preconceitos, com um único objetivo, a defesa do meio ambiente, ponto. Porque meio ambiente é tudo. Nós que estamos aqui sabemos. Então, a minha frustração só foi a seguinte, e é por isso a importância do filme. A Maíra, que tem toda uma história ecológica, é bióloga, é militante, trabalhou na prefeitura de Salvador, na Secretaria do Meio Ambiente, enfim, do Estado, enfim, nem do Lutzenberger ouviu falar. Muito menos da Magda Renner e da Giselda. Tá entendendo? Sim, sim. Eu te entendo, Beto. E hoje, aquilo que foi conquistado, e a minha maior mágoa é a seguinte, porque eu comecei tudo isso por causa ali da Magda. Em 88 fui visitar a Magda, quando o escritório da Amigos da Terra era lá no Bonfim. Depois foi na casa dela, para quem não sabe. A sede da Amigos da Terra, por falta de dinheiro, foi na casa da Magda Renner, lá na Bela Vista. Mas antes nós tínhamos um escritório ali no Bonfim, quando eu fui então visitar em 88, porque eu queria militar. E sou militante com muito orgulho mesmo. O Presser, meu querido amigo, sabe disso. Eu, como secretário, não deixei de ser militante, sempre fui militante ecológico, mesmo como secretário. Meu querido amigo Presser sabe disso e sofreu muito por causa disso também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, falta essa divulgação, sabe? Esse conhecimento, porque hoje, aquilo que foi conquistado lá naquela época lá, está se perdendo agora. Muita coisa. O Código Florestal Gaúcho, o Código Estadual do Meio Ambiente, que teve a participação lá do Levi Goy, do Sebastião Pinheiro, da Magda Renner, foi rasgado em um mês. 9 anos de trabalho rasgado em um mês.
Então não é só a boiada do Salles, não. É aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Bahia, em todos os partidos políticos, porque todos destroem o meio ambiente. E a sociedade continua, por incrível que pareça, não separando lixo. Olha que riqueza aquele depoimento lá em 70. Nós estamos em 2021 e as pessoas não separam o lixo. Isso é assustador. Então, a importância que eu quero dizer, eu fico muito emocionado, foi muito bem colocado por todos aqui antes também, né, porque a gente viveu essa parte. Eu entrei no movimento e depois na política no braço deles, porque eram pessoas que tinham a idade do meu pai e que militavam de forma gratuita, como foi bem colocado, o Levi Goy, a Magda Renner, o Sebastião Pinheiro, enfim, e as pessoas não sabem, inclusive alguns que eram também servidores, como, por exemplo, que trabalhou muito na época, o Zeno Simon, por exemplo. Mas eram funcionários públicos. Bom, mas trabalhavam sábado e domingo. Uhum. Nós estávamos lá trabalhando sábado e domingo, de noite, varando a madrugada, muitas vezes, para trabalhar pelo meio ambiente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, eram pessoas que souberam fazer a militância, o lobby, muito bem feito, muito profissional, desprovido. O ideal era somente o meio ambiente, né? Então, isso é muito rico, isso tem que ser muito colocado. E acho, para finalizar, só lembrar que agora, no dia 27 de abril, nós vamos fazer 50 anos da Agapan. Nossa! São 50 anos de história, muito. E isso, agora mesmo eu falei com o Telmo Flor do Correios, tem que ser divulgado. Muito. Qual é a entidade ecológica no mundo que está fazendo 50 anos? E a DFG, ela só é mais antiga porque ela começou como... os Amigos da Terra só são mais antigos porque começaram como a DFG, né? Então teve uma migração do nome e da causa, mas... Daniela, aí é que está... Na época, era tudo a mesma coisa. Claro. A união era tão grande, era tudo a mesma coisa. Amigos da Terra e a Agapan era a mesma coisa. Muito parceiros, muito parceiros. Era a mesma coisa. Isso está fazendo 50 anos, o que eu quero te dizer. Pode ver que a própria Magda disse que foi através da palestra do Lutzenberger que ela mudou a concepção de mundo dela, de uma única palestra do Lutzenberger. E quem trabalha com o meio ambiente no Brasil hoje não conhece o Lutzenberger. Muito menos Magda Renner, tá entendendo? É bem triste. Então nós temos um desafio aqui, e por isso que eu estou te agradecendo, não só te parabenizando, Daniela, porque nós temos um desafio, Presser também, para oportunizar esse debate. Eu fui convidado por ele, eu mesmo, e parabenizar todos que organizaram. Nós temos um dever para quem viveu isso, e eu sou o que sou por causa disso, parte disso, sim. As pessoas sabem, a Magda era minha amiga, a gente falava toda hora, porque nós temos o dever de divulgar isso, para parar de retroceder do jeito que está retrocedendo o meio ambiente. Muito obrigado, vamos boa levar para o resto do Brasil. Parabéns. O filme. Vamos levar para o resto do Brasil o filme. Isso aí, Beto, muito bom. Obrigada, a Maíra Beto. Já está divulgando aqui direto, ó. A Maíra está divulgando para todo o pessoal lá da Bahia já lá. Vamos para a Bahia, Maíra. Vamos para São Paulo, para a Bahia, para tudo que é lugar. Olha, ó. Olha aqui, ó, a gente com essa história de fazer sessão online é muito tranquilo, né? A gente vai para o exterior, para onde for. O maior prazer. Daniela, nós estamos chegando já no nosso horário que a gente tinha projetado para terminar, né? Esse nosso meeting. Já são 8 e alguma coisa, 8h11. Né? Então, vou encerrar com uma história engraçada, tá? Gostaria que você, então, fizesse uso da palavra, enfim, encerrasse, e depois vou passar para o Paulo Regis para ele fazer a finalização. Gente, assim, tudo que vocês disseram, simplesmente, assim, justifica todo o esforço que nós tivemos para fazer e para realizar essa produção independente. Foi desafiador, mas o que nos gratifica são encontros como este, porque todos os anos, ou no mês do meio ambiente, ou em junho, ou no mês da mulher, a gente sempre está realizando, sempre nos procuram para conhecer mais. E se vocês puderem ser também instrumentos para nos ajudar a divulgar e tornar o substantivo feminino, a Magda e a Giselda, ainda mais conhecidos, nossa, vai ser um prazer enorme. Na medida do possível, a gente vai estar circulando,
Como eu falei, a gente ganhou 2 prêmios, esse aqui é o troféu da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Mas, então, é um agradecimento especial, começando por ti, Presser, Paulo Regis e todos os demais aqui. A gente poderia, Dr. Antenor Ferrari, a Fer e todos que, enfim, nos comentários também eu queria agradecer, mas eu vou contar uma história engraçada, inspirada no que a Fernanda disse, que tinha que ter um marido muito compreensivo para aguentar essas mulheres, e é verdade, os 2 maridos foram especiais demais, vocês viram aí no final do filme. Mas o Feldman, em São Paulo, no depoimento dele, disse, depois a gente teve que deixar de fora, ele disse assim, ó, que a Magda e a Giselda pareciam que eram mulheres com dupla personalidade. Por quê? Porque de dia elas eram ativistas e de noite elas eram donas de casa. E eles tinham, inclusive, um acordo para nunca ligar de noite para a casa delas, porque de noite elas eram muito dedicadas às suas famílias. Então, essa frase ficou muito forte, assim, dupla personalidade, de dia ativistas e de noite donas de casa. Eu gostei demais, assim, a gente ficou uma das coisas curiosas do filme, e eu queria encerrar contando elas, e, nossa, daria muito para falar outras coisas curiosas, assim, de bastidores, mas encerro com essas hoje, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Ou seja, os maridos autorizavam elas durante o dia, entendeu, a fazerem, enfim, as suas peripécias, vou chamar assim, mas à noite eles não queriam lavar. Não sei se a Fer quer complementar isso, mas eu achei muito interessante que tinha, assim, essa regra também de conduta, porque o telefone era o fixo, né, então não vamos atrapalhar o sagrado descanso doméstico, né, já que de dias elas estavam voando as tranças, hein, Fer? Tá bem, ok. Paulo Regis, por favor, abra os finalmente. Presidente Presser, agradeço aí por nos conferir a palavra nesse momento de encerramento, e gostaria de registrar a nossa jornalista Daniela Salet e ao cineasta Juan Zapata os nossos agradecimentos pela generosidade que vocês tiveram em propiciar esses momentos de reflexão, especialmente de recordação. Quero frisar 2 aspectos que me tocaram muito. Primeiro, no rótulo, a titulação, substantivo feminino. Que preciosidade! Essa palavra substantivo, né, foi de uma criação extremada e de uma grande felicidade. Parabéns. Outro aspecto que me tocou muito foi a questão de a quem vocês, produtores, deram a voz. Vocês conseguiram filtrar e dar a voz a pessoas que realmente tiveram uma militância ambiental aqui no Rio Grande do Sul. E, para não deixar de citar, os colegas já citaram outros, eu quero citar a Silvia Capelli e o Paulo Afonso Leme Machado, que é visto nesse filme. Sim. Também quero registrar a sensibilidade de vocês, né, com as narrativas. E acho que é uma questão difícil para nós que estamos do lado de cá, mas quem está com as lentes, e aqui lentes é no sentido não figurado, as lentes do cineasta, né, foram muito exitosas em conseguir trazer os detalhes. O filme ele é um documentário que não tem nada de maçante. Parabéns, ficamos muito gratos por essa sessão do filme que vocês fizeram para que nós pudéssemos recordar tempos que lá se vão, como dizia a nossa colega Carmen, 40 anos. Presidente Presser, para o encerramento, eu quero registrar e agradecer as presenças da Fernanda Reiter-Eli, da Carmen Níquel, da Luciana Togueiro de Almeida, Maria Marta, Márcia Hoff, Altair Margarida de Conto, o Instituto Zen Matreja, a presença da Maíra Azevedo, do Alberto Preto Mexe, e, finalmente, gostaríamos de registrar também a presença do Luiz Antônio Longo, deixei para o final propositadamente,
Ele é pai da Giovanna Longo Aichen, acho que a pronúncia é assim, que vai nos brindar no dia 26 de abril com uma palestra sobre o desperdício de alimentos, um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil. Ela atualmente está na Califórnia, se não me falha a memória, em San Diego, está cursando, e é uma advogada exitosa, já uma advogada americana. Vai falar sobre um tema que está dentro da nossa atualidade, é a questão da fome, né? Nós acabamos de falar aí recentemente que o Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome. Então, desperdício tem tudo a ver. Convido a todos a participarem no dia 26 e muito obrigado pela presença. Obrigado, presidente Presser. Uma boa noite, saúde a todos. Obrigada, gente. Agradecemos a Daniela, Juan e a todos que participaram desse nosso apresentação do documentário e um bate-papo depois, ok? Então é isso. Obrigada. Aí. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada Boa noite. pelas palavras, gente. Um prazer Boa noite. enorme. De Parabéns a todos. Um abraço Todo grande. nosso. Tá bem, Até breve. obrigado. Tá bem.